mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Graça e paz, amados, amém? É uma honra imensa, uma satisfação grande poder estar convosco nesse dia tão especial, nesse congresso, nessa conferência tão extraordinária, onde Deus tem ministrado poderosamente aos nossos corações. Estou acompanhado da minha esposa, para quem não veio ontem. Estou com a missionária Vanessa, ainda bem que ela está comigo. No final de semana passada estávamos no Rio, ficamos 4 dias naquela terra abençoada, só que eu me senti incompleto, minha costela não estava comigo. E hoje vim para Aracaju, ela decidiu me acompanhar, é mais próximo, de Paulo Afonso, norte da Bahia, onde nós residimos. Na realidade, nascemos lá na cidade de Paulo Afonso, uma cidade linda. Quem conhece Paulo Afonso aqui? Rapaz, os demais precisam conhecer. Cidade linda, maravilhosa. Está ali o evangelista Cláudio, que morou um tempo em Paulo Afonso. Ele saiu de Paulo Afonso, mas Paulo Afonso não saiu dele. E ele está no final de semana pregando em Paulo Afonso, juntamente com sua esposa, a missionária Rose. Se precisar de um casal de pregadores, eles têm uma palavra dos céus. Deus tem abençoado bastante nesse ministério. Então fica a sugestão aí, viu, pastor Haroldo? E, gente, estou com saudade dos meus filhos. Hoje minha esposa, falando por videoconferência com minha menina, perguntou: estou com saudade, mamãe. E ela encheu os olhos de lágrimas. Só tem 2 anos, Saudade, mamãe. E se Deus quiser, terça-feira nós estaremos retornando. Ainda vamos ficar aqui um pouco amanhã para aproveitar a beleza dessa cidade, a orla mais bonita, mais bela de todo o Brasil. É tanto que pastor Ezra vai estar viajando hoje para pegar sua esposa, trazer amanhã de manhã para aproveitar um pouco de Aracaju, É linda essa cidade de vocês estão de parabéns para essa cidade. E fica o convite para Paulo Afonso. Paulo Afonso é considerada a cidade da energia. Eu contei ontem que eu estive. Veio conosco, Nosso irmão Bá veio conosco. Agora não é mais não. Nosso irmão Gabriel mudou o nome de bar, ficou lanche agora. Lanchonete, Lanche ou lanchonete? Abreviado. E lá, uma cidade da energia, eu estive em Camaçari com alguns colegas da convenção de pastores. Aí, quando eu me identifiquei que era Paulo Afonso, um dos sujeitos perguntou: e lá já chegou Coca-Cola? Quando eu disse que era do interior, do norte da Bahia, acaba teve a coragem de dizer: e lá já chegou Coca-Cola? Eu olhei para a cara do sujeito e disse: você só bebe gelada por causa do Paulo Afonso. Respeita a gente. Lá é o maior complexo hidroelétrico do mundo. São 6 usinas em rocha, a matéria-prima dos grandes cânions. Lá nós temos o maior cânion navegável do mundo, passeio de catamarã. Pastor Haroldo e Simone vão fazer esse passeio. Meu pastor também, é verdade, Ezra e Mônica vão fazer esse passeio, E Ezra é um amigo nosso, tá, gente? Eu fiquei hoje muito mais convencido da grande máxima que diz que baiano não nasce. Estreia. Glória! Baiano estreia. Rapaz, nós estamos juntos no mesmo duplex. Eu fico na parte superior, ele ali na parte de baixo, mas o camarada arrasa. É uma simpatia em pessoa, gente boa, maravilhosa. Ele esteve na Evangelizadora, nossa igreja, lá em Paulo Afonso, esse ano de 2016. Lá está em dezembro, nós temos 12 horas de oração. Nós nos reunimos na igreja 12 horas ininterruptas de oração, buscando a Deus. É o Ministério do Louvor saindo, o Ministério do Louvor entrando, e a glória de Deus derramando, se manifestando em nossas vidas. E vai estar em fevereiro no Avivai também. No período de carnaval, dizem que a Bahia é a terra de todos os santos. Nós declaramos que é a terra de um santo só, Jesus Cristo. E em pleno carnaval, onde a maioria das cidades estão em suas programações, nós fazemos o Avivai, que ocorre justamente nesse período, sábado, domingo, segunda e terça. E no primeiro dia, o prefeito da cidade, ele vai até o altar da igreja entregar a chave da cidade na mão do pastor, representando toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. É algo tremendo. E Caprina está agendado para estar conosco domingo e segunda. Não é isso, Bárbara? Se quiser ficar, pode se mudar para lá.
E eu louvo ao Senhor estar aqui, irmãos, na Igreja da Família, na comunidade Tempo de Vida, com o pastor Haroldo, onde tenho muita admiração pela sua vida, pelo seu ministério, e agradecer gentilmente, porque a Bíblia diz que os pregadores são ministros de Deus, e Deus chama os pregadores de anjo. E Haroldo, ele não me recebeu como anjo, porque anjo não come, anjo não bebe, e graças a Deus por isso. Ele me recebeu como amigo, me respeita como anjo do Senhor, assim como eu respeito, mas me recebeu como amigo, né? E desde ontem, eu estou ainda me situando no tempo e no espaço, desde ontem é banquete, é fartura, é maravilha, irmãos. Ontem ele me levou ali para a orla, e eu saí empapuçado daquele lugar. Hoje o almoço também, e que bênção, ele sempre assim, me recebendo como amigo, tá? E me respeitando como anjo. Deus lhe abençoe mais, assim como toda a igreja. Eu gostaria de convidar os irmãos gentilmente a se colocar em pé, e juntos vamos abrir a Bíblia em Atos. Ontem, 26 de novembro, o Brasil esteve de luto, pois perdemos uma das maiores referências da nossa fé cristã, e de alguma forma nos sentimos órfãos pela vida de Wilson Shedd, ou melhor, de Shedd, do pastor Shedd. E essa minha Bíblia é até Shedd, já é a terceira Bíblia que eu tenho de comentário do pastor Wilson Shedd. Ele foi recolhido, está na glória. Que Deus abençoe sua família, console e conforte os corações. Eu não poderia deixar de fazer essa menção a essa grande referência. Ele partiu, no entanto deixou um grande legado, o qual será para sempre lembrado. Meus amados, quinto evangelho, não é? Mateus, Marcos, Lucas, João, e o quinto evangelho, como assim é considerado a carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Em todo lugar que eu vou, eu bebo água mineral. Aqui é diferente, gente. Aqui é água de coco. O negócio aqui é chique, velho. Que bênção. Percebeu, Pedro? Que aqui é água de coco. Rapaz, já tem 9 anos, já está acostumado, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Aqueles que não encontraram, por favor, não digam nada. Porque Atos é muito fácil. Se você não encontrou Atos, precisa visitar mais a escola ministerial. A escola ministerial, né? Atos capítulo 1, versículo 8. Assim está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Curve sua cabeça. Pai querido, graças te damos, louvamos e bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. Temos a plena e absoluta certeza que o Senhor se faz presente em nosso meio, e rogamos, ó Pai, que o Senhor manifeste o teu poder, a tua glória e a tua graça sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas. Que esse lugar vier não simplesmente por um convite, mas porque se sentiu atraído pela tua presença neste lugar. Essa é a nossa oração, glorificando o teu nome, na certeza que grandes coisas o Senhor tem reservado e preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria
até os confins da terra. Meus irmãos, nesse texto, que é uma narrativa bíblica tão conhecida entre todos nós, nos fala sobre uma expressão, poder. E essa expressão advém do vernáculo original grego, cuja pronúncia é dinamis. Dinamis. E o sentido é explosão. O sentido é uma força, uma energia, um impacto profundo. É justamente dessa palavra, dinamis, que vem a expressão dinamite. Dinamis vem originando dinamite. E aqui, se você prestar bem atenção, é as palavras de Cristo, e são as últimas palavras no seu ministério terreno. E ele olha para a sua igreja, um total de 500 testemunhas oculares, testemunhas que presenciavam a sua ascensão aos céus, ele subindo aos céus diante dos olhos de todos que se faziam presentes, as 500 testemunhas. E Jesus, momentos antes, diz: mas recebereis dinamis, poder, explosão, impacto, força, energia, ao descer sobre vós o Espírito, e sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Contextualizando para assim melhor compreendermos, é como se Jesus dissesse: sereis testemunhas em Aracaju, vossa cidade, em Sergipe, o vosso estado, no Brasil, a vossa nação, e até os confins da terra. Ele nos fala que o poder do Espírito seria capaz de romper todas as barreiras culturais, étnicas, raciais, religiosas, ideológicas, e iria muito além do que pudéssemos imaginar. Esta é uma palavra que foi prometida a 500 pessoas. Ei, preste atenção, 500 pessoas. No entanto, essa palavra se cumpre em Atos capítulo 2, diante do Pentecoste, onde diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar, até que de repente veio sobre eles um som como um vento impetuoso, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. No entanto, há um detalhe, em Atos capítulo 2, perceba que a diferença é somente de um capítulo para o outro, capítulo 1 e capítulo 2. O detalhe é que só havia 120 pessoas reunidas. E a pergunta, a grande incógnita é: onde estavam as 380 pessoas? Porque Jesus promete para 500, e de repente somente 120 recebem. E onde estavam os demais? Quantos estão entendendo? Pode dizer amém. Os demais não perseveraram na promessa. Eu quero dizer para vocês todos que aqui estão, que aqui vieram: Deus tem promessa para essa igreja. Deus tem promessa para esta comunidade. E todos aqueles que perseverarem na promessa do Senhor verão as maravilhas vindas dos céus sobre esse lugar e sobre as nossas vidas. Quantos podem aplaudir ao Senhor com essa certeza? Aleluia! Eu sinto a direção de Deus para ministrar isso. Isso aqui não é chavão, não é jargão. Isso aqui não é clichê. Isso aqui é revelação e direção da parte de Deus para essa comunidade. Deus tem tempo de vida, e vida em abundância para nós. Mas para que isso seja possível, torne-se uma realidade, é necessário perseverar na promessa. As 500 pessoas que ouviram Jesus e que viram Jesus, elas já tinham a regeneração do Espírito, elas já tinham a habitação do Espírito que nós falamos ontem, mas faltava-lhes algo muito importante, que era justamente o poder do Espírito. E eu quero vos dizer uma verdade, sendo muito enfático: não existe cristianismo sem poder. O evangelho que cremos, o evangelho que recebemos é o evangelho do poder.
Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Recebemos e cremos no Evangelho do poder. O Espírito em que habita em nós é o Espírito do poder. Segundo Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor, de moderância. Portanto, o Evangelho que cremos e que recebemos é o Evangelho do poder. O Espírito que habita em nós é o Espírito do poder. Não existe cristianismo sem o dinamis, sem o poder de Deus. E o cristianismo sem o poder, ele pode ter uma igreja grande, mas não tem uma igreja viva. Ele pode ter uma igreja rica, mas não tem uma igreja santa. Mais do que nunca precisamos perseverar na promessa para vivermos debaixo do poder de Deus, que está acima de todos os poderes dessa terra. O pastor Haroldo Júnior falou algo ontem muito interessante. Quando os apóstolos Pedro e João estão indo às portas formosas e encontra o homem pedinte, dizendo: olha, me dê uma ajuda. Aqueles homens dizem: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu vos dou. Levanta-te e anda. E ele começou a andar? Não. Ele começou a caminhar? Não. Ele começou a pular. E perante a lei era proibido um deficiente adentrar no templo. Mas o primeiro lugar que ele vai é justamente no templo, saltando de alegria, porque Deus tinha mudado a sua vida e transformado a sua história. Houve um período na igreja entre o século II ao século III, que um dos papas influentes convidou Santo Agostinho e começou a apresentar a Agostinho as grandes basílicas, as grandes catedrais, e diga: veja, ó Agostinho, veja os candelabros de ouro, veja os castiçais de prata, veja, olha, Santo Agostinho, as riquezas que hoje possuímos. Já não vivemos mais aquela época em que Pedro e João dizia: não tenho ouro e não tenho prata. E Santo Agostinho disse: tem razão, mas no entanto também não podemos dizer: levanta-te e anda, porque a igreja tinha perdido o seu poder, a igreja tinha perdido a sua autoridade. E isso que nos identifica como verdadeira igreja do Senhor é o poder, é a autoridade. E agora a pergunta é: poder para quê? Para testemunhar, para sermos representantes dos céus, embaixadores do reino. Nós estamos aqui como embaixadores do reino. Nós não somos turistas, nós não estamos passeando, nós somos embaixadores do reino. Amém? Você não está nessa vida a passeio, meu irmão. Não estar a passeio. Como disse determinado homem de Deus, nós não somos pessoas físicas desfrutando de experiências espirituais. Pelo contrário, nós somos seres espirituais desfrutando de experiências físicas. Olha que profundidade que há nessa palavra. Ele nos leva a uma compreensão que tudo que vivemos aqui é passageiro, trivial, é efêmero, transitório, tudo passa. E há uma realidade que vai além desse mundo, que vai além dessa vida, que vai além do túmulo. E nós precisamos dessa segurança que, se fecharmos os nossos olhos aqui na terra por qualquer motivo, abriremos no céu celestial, no reino glorioso do nosso Pai amoroso. Aleluia! Precisamos dessa convicção. Precisamos dessa certeza. Então você é testemunha. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: você é testemunha. Testemunha! Não é testemunha não, rapaz. Ok? É testemunha, não é testemunha não. Porque tem cada testemunho por aí que só Jesus na causa, né? Temos que tem testemunho, tem outros que tem testemunho.
mas nós somos testemunho de Deus. Deus nos confiou essa missão de representar o seu reino na terra, e eu me sinto honrado por isso. Eu me sinto muito honrado por esse privilégio. Testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, diante de todos, em todos os lugares, testemunha de Cristo. Conta-se a história que São Francisco de Assis preparou uma equipe de missionários, e no final ele disse: vocês estão prontos para serem testemunha, vão por todo o mundo, pregam o evangelho em todo tempo e lugar, e quando for possível, use as palavras. Isso é forte, pastor. Às vezes não é possível usar as palavras, e aí a gente tem que pregar além das palavras, com vida, com atitude, com comportamento. Pregar com testemunho, ser testemunho. Amém? Que tipo de testemunho você tem sido? Eu quero te convidar a entender melhor o valor e a importância do testemunho, de sermos testemunhas e termos um testemunho através dessa dinâmica. Cola as duas mãos assim, faz assim comigo. Isso, bonitinho, muito bonito. Agora começa a esfregar devagar, um na outra. Muito bem, muito bem. Agora mais rápido, aumenta a velocidade até sair fumaça. Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Olha para mim, mais rápido, mais rápido. Agora para, coloca a tua mão na nuca. Pastor Haroldo Júnior, pelo amor de Deus, me explica uma coisa. Aqui em Aracaju, nuca é aonde? Lá na Bahia, nuca é atrás da cabeça. E aqui parece que nuca é na frente. Aqui é testa. Lá em feira é o que? Hã? Aqui é testa. Lá em Paulo Afonso aqui é testa. Aqui é o que? Testa, né? E onde é nuca? Mas por que vocês colocaram a mão aqui? Eis a grande questão. As pessoas não seguem os nossos conselhos, elas seguem os nossos exemplos. As pessoas não são movidas nem influenciadas pelas nossas palavras, mas pelas nossas práticas, pelos nossos sentimentos. Ei, preste atenção, que as pessoas estão olhando a sua vida. Nós somos carta viva de Deus, escrita por Deus. O mundo não tem disposição de ler a Bíblia, então ele lê a sua vida, a nossa vida, e devemos representá-lo à altura. Minha esposa, a missionária Vanessa, ela gosta muito da passagem Mateus 5,16: brilha a vossa luz diante de todos os homens, para que eles, ao verem as vossas obras, glorifiquem o Pai Celestial. Aí ela sempre faz essa alusão, e hoje eu vou ser papagaio de Jeová. Vou pegar um pouco dela, citar o que ela sempre menciona. Ela diz o seguinte: o mundo não vê Deus, o mundo não conhece Deus, o mundo não sabe que é Deus, então tudo que o mundo sabe acerca de Deus é o que ele vê em minha vida, em sua vida, em nossa vida. E a pergunta é: que tipo de Deus você que diz que é cristão, independente de religião, denominação, que tipo de Deus você tem apresentado para a sua vizinhança, para a sua parentela, para os seus familiares, para os seus filhos? Teve um dia um homem que chegou e olhou para o seu filho, um pai, e disse: ô meu filho, tenha cuidado por onde você anda. E o menino olhou para ele e disse: tenha cuidado do senhor, paiinho. E ele disse: como assim? Tenha cuidado do senhor, porque eu estou apenas seguindo os seus passos. Olha, que coisa tão forte, irmãos. Que tipo de Deus você tem apresentado? Que tipo de evangelho você tem representado? Mas recebereis poder ao descer sobre nós o meu Espírito, e sereis testemunha em tudo que é lugar diante de todos. Amém? Eu quero falar hoje aqui sobre o poder do Espírito Santo,
sobre esse poder que há em nós, sobre esse poder que existe em nós, sobre esse poder que nos permite viver uma vida genuína, autêntica, verdadeira, de uma relação íntima, pessoal com Deus. E eu aprendo que esse poder, ele é manifesto de duas formas: através da virtude do fruto e através da plenitude dos dons. E aqui eu queria pontuar só 2 pontos, sistematizando de uma forma muito simples e prática: virtude do fruto e plenitude dos dons. Aí sim nós temos o poder do Espírito Santo e podemos dessa forma viver como verdadeiras testemunhas. Glória a Deus. Através do fruto e dos dons. Há uma diferença de dons e fruto. Dons é quando nós recebemos de Deus, vem de cima para baixo. Fruto é quando nós oferecemos para Deus, sai de baixo para cima. Fruto é quando sai do interior para o exterior. Dom é quando vem do exterior para o nosso interior. Portanto, há uma diferença grande. Dom é o que eu faço, fruto é o que eu sou. Dom é fazer, fruto é ser. E uma verdadeira igreja revestida pelo poder de Deus, ela precisa da plenitude dos dons, e ela precisa também da manifestação do fruto. E pontuando essas 2 verdades para compartilhar com os irmãos, nós vamos falar aqui um pouco sobre fruto. E é interessante, eu parabenizo essa igreja, porque aqui em Aracaju eu me perdi, fui, não sei que rua era, aí tinha lá a igreja Frutos do Espírito, frutos no plural. Só que a Bíblia não apresenta frutos no plural, a Bíblia apresenta fruto. E eu vi aqui que vocês tiveram uma campanha que está justamente no singular, fruto. Apesar da Bíblia nos apresentar 9 virtudes do fruto, mas trata-se de um só. É como se você tivesse uma melancia cortada em 9 partes. Mas trata de um só. E parabéns ao pastor Haroldo, pastor instruído, capacitado. Entenderam perfeitamente a verdade do que a palavra nos diz. E isso é importante, irmãos, porque os 9 frutos, ou melhor, as 9 manifestações do fruto é paz, amor, alegria, bondade, fidelidade, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. E essas 9 estão divididas em 3 áreas. A minha relação com Deus, em primeiro lugar. Então, com Deus eu tenho paz, eu tenho amor, eu tenho alegria. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Alegria, um fruto, a presença do Senhor, a fartura de alegria. Então, quando você pega essas 9 dimensões e separa em 3, primeiro trata-se da sua relação com Deus, paz, amor e alegria. Segundo, trata da sua relação com o próximo. E com o próximo você vai ter benignidade, longanimidade e fidelidade. Você vai exercer o fruto nessa relação com o próximo. Vamos lá? Vê se entendemos? Benignidade, longanimidade e fidelidade. E a terceira área é quando você relaciona o fruto consigo mesmo. E aí vem bondade, mansidão e domínio próprio. E aí sim, nós vivemos o fruto em sua totalidade, a virtude do fruto. E a Bíblia diz que nós conhecemos uma árvore através dos frutos que ela produz. E eu pergunto a você, que tipo de árvore você é? Que tipo de fruto você desenvolve? Eu já encontrei e me deparei em determinadas situações nos gabinetes pastorais da vida que nós exercemos, pessoas que disseram bem assim: olha, pastor, eu vou ser bem sincero. Eu vou ser bem sincero mesmo. Deus até me deu o fruto da alegria. Eu tenho o fruto da alegria, mas o fruto da mansidão eu não tenho, pastor. Quando pisa no meu carro, o meu pavio é curto e eu não aguento. Não aguento porque tenho sangue nos olhos e fogo nos dentes. Então eu tenho a alegria, mas eu não tenho a mansidão. Sabe o que é que eu digo para essa pessoa?
Quem tem um tem todos, quem não tem nenhum, não tem nada. Mas pastor, me ajude, eu preciso desenvolver o domínio próprio. Eu sou uma pessoa até mansa, eu tenho uma mansidão, mas eu não tenho domínio próprio. Eu sou manso com todo mundo, mas eu não consigo controlar meus instintos, meus desejos, minhas vontades. Estou sempre pecando contra o Senhor. Aí eu disse: meu irmão, entenda uma verdade, é fruto. É você que se desenvolve para Deus. Deus já deu essa capacidade, mas somos nós que nos desenvolvemos para Deus. Dons recebemos, fruto oferecemos. E eu disse, fui muito sincero a essa pessoa: sabe quando é que Deus vai fazer isso por você? Nunca. É você que tem que fazer isso por você e por Deus. É fruto. Um dia uma senhora me procurou e disse assim: pastor, pelo meu casamento, que a situação está muito complicada. Eu disse: irmão, tenha força. Ela disse: não, pastor, jamais vou pedir a Deus força, eu vou pedir paciência, porque se Deus me der força, eu vou esganar aquele miserável. Eita, Jeová, precisamos mais do que nunca vivermos a virtude do fruto. Você já ouviu aquela história? Acho que o pastor Júnior já contou essa história, que é muito conhecida, onde um diácono da igreja está pregando e aquela bênção, aquela maravilha, tratando todos de forma tão cordial, tão gentil. E o guri lá atrás, no final, o filho dele diz: mamãe, como mãe, vamos se mudar e vamos ir morar aqui na igreja, mamãe. Por que, meu filho, está louco? Ele disse: mamãe, porque aqui na igreja papai é tão bom, papai é tão maravilhoso, papai é tão gentil, vamos vir para a igreja, mamãe. O nosso fruto não é para sermos vivenciados simplesmente entre quatro paredes, sem minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Amém. Então seja bênção na sua casa, meu irmão. Lá é o seu primeiro ministério. A gente ensina na igreja, sabe o que? Olha a mãozinha. Lista de prioridade. Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, você. Terceiro lugar, sua família, né? Quarto lugar, seu trabalho. Quinto lugar, seu ministério. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Por quê? Agora deixa eu explicar. Deus em primeiro lugar. Acima de tudo e acima de todos, você. Porque aquele que não se ama jamais poderá amar alguém. A Bíblia diz: amar o próximo como a si mesmo. Então eu tenho que ter amor a mim mesmo. Você tem que se amar. Terceiro lugar, sua família. Você tem que amar a sua família. Sua família é o seu primeiro ministério. Amém? Todo sucesso profissional, todo sucesso ministerial não compensa um fracasso familiar. Portanto, cuide da sua família em primeiro lugar. Dizem que Noé foi o pior pregador que já existiu na história. Passou 40 e tantos anos pregando e ninguém se converteu. Dizem estudiosos que foram mais anos até. Ninguém se converteu. Mas quer saber? Para mim, o melhor pregador foi Noé. Sabe por quê? Ele colocou toda a sua casa dentro da arca. Toda a sua casa. E dizem que mulher de Deus era a mulher de Noé, que aguentou conviver com 3 noras durante 120 dias dentro da arca. Foram 40 dias e 40 noites de chuva, mas eles passaram 120 dias lá. Gente, o fruto, a virtude do fruto é uma realidade que nós precisamos exercer e viver. Então, relacionamento com Deus, relacionamento com você, amar a sua família. Quarto, trabalho. Do suor do teu rosto comerás, feliz será, e tudo lhe irá bem. Temos que trabalhar. E quinto, ministério. Bom é quando nós fazemos isso, conseguimos conciliar todos, sem sermos negligentes. Vamos viver a virtude do fruto, reconhecendo as nossas prioridades e sendo bênção. Olha a construção, pastor Hugo. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O grande problema, como disse o pastor Ronaldo Lidório, é que tem pessoas hoje que já querem, se converte hoje, já querem estar no altar amanhã. E há um ditado que diz: quem não sentou para aprender não pode levantar para ensinar. Quem não aprendeu a ser servo
jamais poderá ser Senhor. Temos que aprender. Essa é a grande questão. Ronaldo Lidório: não pode ser bênção longe quem ainda não aprendeu a ser bênção perto. E aí, meu irmão, eu pergunto: você quer ser bênção? Comece na sua casa, comece na sua igreja, comece sendo influência através do fruto do Espírito, da virtude de Deus em você. Amém? Comece vivendo isso. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós nos lembramos de uma história de seminário, que o camarada se converteu. Um mês depois ele teve uma visão, ou uma visagem, uma revelação, um revelamento, uma profecia, uma profetada. E ele diz bem assim: pastor, eu tive um sonho. Lembra dessa história? Apareceu em letras nas nuvens, letras grandes, dizendo VPP. E eu entendi, pastor. Como foi que você entendeu, meu filho? Que Deus disse: vá para a Bolívia. E eu, pastor, minhas malas já estão prontas, tá? Eu queria 2 salários da igreja para me manter lá na Bolívia. Eu estou disposto a ir ser missionário dessa igreja na Bolívia. Pastor, meu filho, eu não duvido que você teve um sonho, mas a gente tem que entender melhor essa interpretação. Porque o que significa VPB não é vá para a Bolívia, mas sim vá plantar batata. Quer ser bênção longe? Aprenda a ser bênção perto. Aprenda a ser bênção perto. E como isso? Através do fruto. E nós precisamos dar testemunho. Houve um pastor que ultrapassou o semáforo fechado, estava agoniado, extremamente atrasado para deixar seu filho na escola. Deixou seu filho na escola. Só que o carro da polícia o seguiu, o acompanhou. Disse: olha, você cometeu uma série de infrações, você está sendo multado. E ele, grosso, estúpido: não sei o que. E o policial disse simplesmente: olha, quando eu não tinha Jesus, eu era assim, igual você, todo nervoso. Aí depois que Jesus entrou na minha vida, ele mudou meu viver. Aí o pastor: eu sou pastor. Fruto, a virtude do fruto. Ei, irmãos, olha bem para mim: é possível sim viver em paz, porque paz não é ausência de luta, paz não é ausência de problemas, paz não é ausência de dificuldades, paz é domínio da situação. Então Deus te chamou para viver sobre o domínio. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci este mundo. Ele venceu por amor a mim, por amor a você, e nós também podemos vencer por amor a Ele. É possível sim amar sem receios, amar sem reservas. Hoje nós evitamos, sonegamos o amor, porque nós visamos sempre a recompensa, sempre a retribuição. A maior retribuição do amor, ou melhor, a maior retribuição de amar não é ser amado. Esse é um grande equívoco. As pessoas deixam de amar quando elas não recebem o amor, mas a maior retribuição de amar é o próprio amor. Nós amamos porque isso nos faz bem. Amar sem interesse, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Essa é a virtude do fruto. Eu poderia falar sobre todas elas, mas fica para uma outra ocasião. E eu sei que o pastor já falou sobre isso. Mas além de viver a virtude do fruto, agora sim, nós devemos viver a plenitude dos dons. São 9 dons. Teve um rapaz que um dia disse que tinha 10 dons. Ou melhor, que tinha os 9 dons. Disse: pastor, eu tenho os 9 dons. Acompanhava, né? Certo, pastor, eu tenho os 9 dons. Eu disse: como é a história, rapaz? Eu tenho o dom de falar em línguas, variedades de língua, profecia, fé, cura, milagre, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e discernimento do Espírito. Eu disse: você tem 10. Ele: não, pastor, eu tenho 9. Não, você tem 10, você também tem um dom da mentira. Gente, a Bíblia fala sobre os dons. Já não é algo que você faz para Deus, mas é algo que Deus faz para você. E os dons vêm como dádivas de Deus, capacidades de irmos além dos nossos limites, de irmos além das nossas próprias condições. E os dons, os 9 dons, também são divididos em 3 áreas: a área da expressão verbal,
profecia, falar em línguas, variedades de língua, a área da revelação divina, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, discernimento do Espírito, e o poder sobrenatural, que é fé, que é cura e que é milagres. Os dons estão à nossa disposição. Eles não são nossos, eles pertencem a Deus. Mas através do poder do Espírito Santo nós podemos viver a virtude do fruto e nós podemos viver a plenitude também dos dons. E eu quero te convidar hoje, mais do que nunca, a buscar isso, a virtude do fruto e a plenitude dos dons. Vivermos os dons em toda a sua manifestação, para irmos além dos nossos próprios limites. Deus distribuiu os dons à igreja. Agora a grande pergunta é: por que e para que Ele fez isso? Para sermos testemunhas. Agora, como eu disse, o dom não é seu, Gabriel. O dom não é seu, Baal. O dom não é seu, grande baixista de 6 cordas. O dom não é seu, tecladista. O dom não é nosso, o dom é de Deus. E um propósito do dom, 1 Pedro 4,10, diz o seguinte: servir uns aos outros conforme os dons que receberam mediante a multiforme graça de Deus. Acompanhe. Sabe para que Deus derrama dons? Não é para você ser uma celebridade, não é para você ser um artista. Deus derrama e distribui dons na sua igreja para que você venha servir o corpo. Servir uns aos outros conforme o dom. Então o dom que eu tenho é para servir vocês. Como eu queria sentar num lugar, numa mesa, olhar o cardápio e pedir ao garçom que me trouxesse a refeição pronta. Como eu queria, mas a minha missão não é essa. A minha missão é trazer a bandeja e distribuir os dons, na consciência de que sou servo, na consciência de que o que importa é que Ele cresça, Ele resplandeça, e que nós venhamos desaparecer, para que isso de fato venha acontecer. Infelizmente perdemos a compreensão da finalidade dos dons. E o que a gente lida hoje não é com servos, é com celebridades em nossa igreja. Às vezes eu me reúno com os ministérios de louvor. Nós temos 6 a 8 ministérios de louvor na igreja. E eu digo para eles: olha, quem é você sem um violão? Quem é você sem guitarra? Quem é você sem um teclado? Quem é você sem um microfone na mão? Quem é você sem um título? Quem é você sem um cargo? Porque se você não for servo, para nada você serve. Ouvi esses dias, evangelista Cláudio, uma história de um pastor que chegou a ser jubilado. Ele chegou a se aposentar. E quando ele recebeu a notícia que seria jubilado, irmão Capim, ele disse: graças a Deus eu trabalhei durante minha vida toda e a partir de hoje eu vou descansar. E ele simplesmente, a primeira coisa que ele fez foi comprar uma TV de 60 polegadas, colocar no seu quarto, fazer assinatura com tudo que é, como é que eu posso dizer? Pacote, fez tudo. Comprou um PlayStation de última geração para brincar com seus netos. A partir de hoje eu não vou mais para a igreja, já fiz o que tinha que fazer. A partir de hoje eu vou descansar. A história que eu vi é que ele fechou os olhos e nunca mais abriu. E ao ouvir essa história, Deus bradou no meu coração dizendo: quem não vive para servir, não serve para viver. O nosso maior ministério é servir, o nosso maior dom é servir, o nosso maior fruto é servir. E deixa eu te dizer uma coisa, escuta isso em nome de Jesus. A Bíblia nos diz que o exemplo foi Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quando Jesus voltar novamente, e isso não está tão longe, mais próximo do que nunca, Ele não vem em busca de títulos, nem de cargos, nem de funções. As palavras que serão ditas naquele dia não é: vinde meu pastor, vinde meu diácono, vinde meu dirigente de jovens, líder de mocidade, vinde. Hoje em dia, com tantas hierarquias, né? Bispo, apóstolo,
patriarca, existe até rei. Teve um pastor que foi consagrado a rei. As palavras não serão essas. As palavras serão essas: vinde, meu servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Que Deus não está interessado em nossos títulos, em nossos cargos, mas sim no nosso serviço. E o dom vem me capacitar para servir. Para servir a Deus. Em todo lugar, diante de todos os homens. A virtude do fruto e a plenitude dos dons. Um dia, um filósofo cristão dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, ele trouxe uma palavra de repreensão à igreja da sua época. E esta palavra ficou conhecida como a fábula da reunião dos gansos. Eu gostaria que você prestasse atenção, por gentileza. E ele diz o seguinte, que todos os domingos os gansos se reuniam. E havia um ganso-chefe que sempre fazia uso da voz. E esse ganso começava a discursar: nós somos aves privilegiadas. Vejam as nossas plumagens, elas são belas. E os outros gansos começaram a aplaudir. Vejam as nossas asas, elas são longas, compridas. Isso nos dá condições de alçar voos. E os gansos começaram a aplaudir. Veja a nossa capacidade de viver além das nuvens e de voar nas alturas. E todos os gansos começavam a aplaudir. No entanto, no final, cada ganso voltava para o ninho, bamboleando, para o seu próprio mundo, para o seu próprio local. O que foi que Søren Kierkegaard quis dizer com isso? Assim a igreja se reúne todos os domingos e diz: nós temos a unção do Espírito e todos glorificam. Nós temos o selo do Espírito, nós temos a habitação do Espírito, nós temos a virtude do fruto, nós temos a plenitude dos dons. Mas no final de cada culto, os cristãos voltam para a sua casa como se nada tivesse acontecido. Se vangloriam das suas habilidades, das suas capacidades, dos seus potenciais, mas ao mesmo tempo não exercem o que verdadeiramente são. Eu não sei se isso é problema de Aracaju, mas em Paulo Afonso, às vezes nós nos deparamos com essa situação. Podemos voltar para casa voando nas alturas, mas voltamos bamboleando para os nossos ninhos, como se nada tivesse acontecido. É tempo de vida, é tempo de mudança, é tempo de transformação. É tempo de nos colocarmos à disposição para que Deus venha fazer um grande avivamento em nós e através de nós. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. O Espírito já desceu. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É chegada a hora, meu irmão, é chegado o tempo de testemunharmos as maravilhas de Deus. Amém? Através da virtude do fruto, através da plenitude dos dons. Agora, que privilégio, aqui eu concluo. Nunca acredito no pastor quando ele diz: aqui eu concluo. Aqui eu pretendo concluir. Me perdoe. Escutem. Que privilégio sermos testemunhas de Deus. Eu sempre digo isso. Não me canso de repetir e sempre insisto em lembrar. Nós temos o poder do testemunho. Pare um pouco e pense. Seria tudo tão simples e prático se Deus escolhesse os anjos dos céus para pregar o Evangelho. Quem concorda comigo? Seria tão simples e prático, né? Primeiro porque os anjos em Capernaum, seria muito mais simples e prático Deus escolher os anjos dos céus.
Primeiro que os anjos não vêm subtonar, não é? E por melhor que o cantor seja, ele vai subtonar. Subtonar é o termo chique para desafinar. Por melhor que sejam os músicos, eles vão errar. Seria tão mais fácil que os anjos pregassem o evangelho por alguns motivos. Primeiro, são poliglotas, falam todos os idiomas e dialetos, inclusive há línguas mortas. Primeiro, não precisava pegar veículos para chegar em determinado lugar. Simplesmente eram teletransportados de uma região para outra em piscar de olhos. São seres reluzentes, têm domínio da ciência, estiveram presentes durante toda a criação e durante todo o desenvolvimento da história. Tem sabedoria, tem conhecimento, tem poder. Seria tão mais simples Deus escolher os anjos dos céus. Mas a Bíblia diz que os anjos até desejaram essa missão. E Deus disse não aos anjos dos céus para dizer sim aos santos da terra. A mim, a você e a nós. Deus escolheu você para ser testemunha, para sermos testemunhas. E um dia eu me perguntei por que nós, a despeito de tantas falhas, diante de tantas limitações, por que nós? E Deus me deu a resposta. E a resposta é porque nós temos algo que os anjos não têm. Nós temos algo que os anjos jamais poderão ter. E o que é isso, pastor? Nós temos o poder do testemunho. Sabe o que isso significa? É que um anjo jamais poderia se aproximar de uma pessoa que vive escravizada pelas drogas e dizer: eu também era drogado, mas Jesus me libertou. Um anjo jamais poderia chegar diante de um alcoólatra e dizer: eu também vivia no submundo do álcool até o dia que tive o encontro com Jesus e Ele me libertou. Os anjos jamais poderiam chegar diante de uma pessoa que vive algemada nos guilhões da prostituição e dizer: eu também era assim até o dia que Jesus Cristo mudou a minha história, mudou a minha vida. Nós temos o poder do testemunho. E foi isso que eu vi ontem meu amigo Bar dizendo: eu era assim, 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 até que Jesus mudou a minha vida, até que Jesus mudou a minha história, até que Cristo mudou o meu viver. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Deus tem promessa para essa igreja, Deus tem promessa para esse povo, Deus tem promessa para esse ministério. E eu espero que a partir dessa conferência do Espírito nós venhamos compreender a importância de vivermos a virtude do fruto, a plenitude dos dons, para vivermos um tempo de vida, crescermos, triunfarmos, conquistarmos o reino de Deus. Você lembra daquela mulher que perdeu 10 dracmas perdidas? Ou melhor, das 10 dracmas perdidas, ela perdeu uma dracma. O que foi que aconteceu? O que a história diz? Que ela só descansou quando ela encontrou a dracma perdida. Eu espero que Deus derrame um espírito de inquietação na igreja da família, que você só venha se aquietar quando encontrar as dracmas perdidas. Ela não ficou pulindo as 9 que tinha. Ela não ficou pulindo as 9 dracmas que tinha. Ela foi atrás, com todo esmero, com todo esforço, com todo empenho, em busca daquela que havia perdido. Que essa seja, sabe, a nossa grande ação e em busca daqueles que estão perdidos. Resgatar, restaurar e trazer para esse lugar, para a casa de Deus, para que eles vivam essa mesma experiência de um relacionamento vivo com o Senhor, como nós estamos aqui vivendo. Eu quero te convidar a se colocar em pé em nome de Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. O
Espírito já desceu. Ele já habita em nós. E esse Espírito, ele veio com um único propósito: revelar a mim, revelar a você que Jesus é o único caminho que nos conduz à verdade, e a única verdade capaz de gerar vida. A missão do Espírito na terra é nos direcionar até Jesus, ser semelhante em Jesus, a Jesus. Esse é o nosso maior alvo, esse é o nosso maior propósito, esse é o nosso maior objetivo. E aqui eu faço a pergunta: quantos querem ser semelhantes a Jesus? Eu quero orar com você, para que o Espírito lhe capacite por meio da virtude do fruto, da plenitude dos dons, a ser semelhante a Jesus. Eu não estou falando de seguir uma religião, uma doutrina, um sistema, uma ideologia. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de seguir a Jesus, que está muito acima de todas as especulações e conjecturas. Eu estou falando de um relacionamento autêntico, de um relacionamento pessoal, que só é possível através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não podemos ter vida com Deus. Sem o Espírito Santo não podemos ter comunhão com Deus. E eu quero te convidar, querido, nessa hora, nesse lugar, a não se envergonhar, mas a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Vim aqui à frente com o propósito de ser testemunha de Jesus, com o propósito de dizer: a partir de hoje eu quero ser mais e mais testemunha de Jesus. Eu quero testemunhar o seu amor, a sua grandeza, as suas maravilhas, aonde eu for, diante de quem eu estiver. Os dias são tão difíceis que eu ouvi uma história de que havia um soldado que foi enganjado no exército e passou um bom tempo, 6 ou 7 anos. E depois que ele saiu do exército, ele pediu ao pastor a oportunidade para testemunhar. E ele começou a agradecer a Deus que passou um tempo na força militar e ninguém o reconheceu como cristão. E ele disse: olha, eu queria agradecer a Deus que eu passei 6 a 7 anos e ninguém reconheceu que era cristão. E quando eu vi esse testemunho, eu disse: é agente secreto de Jeová, é 007 de Jesus aí. Como é que a pessoa se esconde dessa forma e tem alegria em compartilhar isso com os irmãos, dizendo: olha, ninguém descobriu que eu era crente. E a minha oração por você nessa hora é que você saia daqui na certeza que Ele não lhe negou e que você não vai negar, na certeza que Ele lhe confessou na cruz quando disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz, e você também há de confessá-lo diante de todos os homens. Você não há de negar Jesus. Portanto, se você deseja essa oração, saia do seu lugar. Nós vamos estar orando para que o poder de Deus venha dos céus à terra e que a partir de hoje venhamos ser mais e mais testemunhas do Senhor. Venha, onde está a primeira pessoa que deseja receber essa oração, que deseja hoje receber esse revestimento do alto, que deseja receber esse revestimento do poder do Espírito Santo, e a partir de hoje declarar: eu sou uma nova criatura, uma criatura nova, eu sou. Oh, aleluia, oh, aleluia. Quão grandioso é o teu nome, Senhor. Você que é tímido, você que tem medo, você que se sente seguro, você que ainda não entendeu que não é mediante suas aptidões, não é mediante as suas habilidades, não é mediante a sua capacidade, mas é mediante ao revestimento de Deus. É como disse o anjo Gabriel a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, te envolverá.
teu ser. Deixa o Espírito Santo te capacitar nessa hora, para de repente você fazer coisas que você jamais imaginou ser capaz de fazer. Oh Deus, derrama a tua glória, derrama o teu poder nesse lugar, Senhor. Queremos contemplar as tuas maravilhas. Sim, Senhor. Senhor, oh Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.